Aqui nesta noite, vamos colocar de pé para nós ouvir a palavra de Deus já. Querido Deus, Pai, muito obrigado, papai, por estarmos aqui. Que a tua palavra vai ser pregada agora, papai. Usa o teu servo, meu Deus amado, aos corações dos ouvintes desta noite. Usa em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha colocar a palavra sábia na boca do teu filho amado, papai, diretamente aos corações do teu povo nesta noite. Por isso agradeço, não sou hoje mais, que seja para todos sempre. Queridos, a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos concedeu. Estamos aqui com os irmãos para mais uma vez levarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo a todos que estão ouvindo nessa noite. Querido, abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Você, meu querido ouvinte, que tem Bíblia Sagrada na sua casa, queira nos acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, versículo 10 e o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Que diz assim a palavra do Eterno. E falando estas coisas, vendo ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, e ocultando seus olhos, enquanto eles olhavam firmemente para o céu, puseram junto deles com vestes brancas, os quais lhe disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que viste ele ir para o céu. Podem assentar, queridos irmãos. Aqui já falaram, já louvaram, já trouxeram aquilo que Deus colocara em seus corações. E como me fizeram o convite de trazer a palavra de Deus nessa noite, creio eu que Deus, Ele está falando com você e ainda irá falar com você. Mas precisamos entender qual é o maior objetivo de Deus nessa noite, que é salvar a vida daquele que se afastou da presença de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem por aí que não precisam de Deus. Claro, você não precisa de Deus sim para viver neste mundo, é verdade. Mas existe algo que você precisa entender nessa noite. O homem ele pode viver sem Deus, o homem ele pode fazer as coisas sem Deus, mas existe uma escolha, querido irmão. Depois que morre, a Bíblia nos fala que não há mais volta, segue-se o juízo final. Então o maior problema do homem é morrer sem Cristo, porque não há mais volta, não há mais tempo de pedir perdão para Deus, de se reconciliar com Deus, de aceitar Ele como seu Salvador. A Bíblia nos diz que o homem, enquanto ele estiver vivo, ele deve confessar perante as pessoas que Cristo ressuscitou entre os mortos e crer que Jesus está à direita de Deus e o seu nome será escrito no livro da vida e ele terá direito a entrar no céu pelas portas e habitar com Deus na eternidade, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá luta, aonde não haverá fome, irá haver somente alegria com Cristo Jesus para toda a eternidade. Então, queridos irmãos, a Bíblia nos fala que Deus, Ele forma este mundo. E Deus, a Bíblia nos diz que quando Ele forma essas coisas, Ele viu que era bom. Então Deus, Ele forma do pó da terra o homem. E a palavra nos diz que Deus, Ele sopra na narina do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente sobre a terra. Queridos irmãos, entendemos que uma vez o salmista
Davi, ele disse que ele tinha saudades de Deus. Que eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que muitas vezes quando você ouve a palavra de Deus, quando alguém canta louvores a Deus, muitas vezes aquilo começa a incomodar você. Por quê? Porque somos de Deus, viemos dele. Quando ele sopra o fôlego de vida no homem, ele sopra o seu espírito e o homem passa e a alma viver sobre a terra. É por isso que você tem saudades de ouvir a palavra de Deus. Existe uma grande lacuna entre o homem, e essa lacuna só pode ser preenchida por Deus na sua vida. É por isso que existe muitas pessoas que têm dinheiro, que têm fama, que têm as coisas, mas não têm felicidade. Por quê? Porque falta Deus na sua vida. Então, quando Deus forma o homem, a palavra nos diz no livro de Gênesis, o homem é enganado pela serpente, por Satanás, e o homem ele peca e ele se afasta de Deus. Existia um grande abismo entre o homem e Deus. Então Deus ele sempre quis se comunicar com o homem, para que o homem novamente voltasse a ele. Mas no decorrer da jornada entendemos que a humanidade cada vez mais queria se afastar de Deus. Então, cada vez mais o pecado ia crescendo neste mundo. E cada vez mais o homem ia se afastando de Deus. Então, Deus ele tentou levantar homens e mulheres, apóstolos, homens, para que pudesse ministrar a palavra dele, para que o homem pudesse novamente voltar-se a Deus. Mas quanto mais Deus queria isso, mais o homem se afastava. Então, a Bíblia nos diz que Deus, ele cria um projeto, que é enviar o seu único filho Jesus Cristo a essa terra, para morrer pelos nossos pecados. Então a Bíblia nos diz que o homem, ele se afastou de Deus. Então Deus, ele enviou o seu filho, enviou homens para pregar sua palavra, dizendo que iria um dia nascer Jesus Cristo, que novamente iria reconciliar o homem com Deus. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis até os dias de hoje, tudo aquilo que foi falado por Deus, por profetas, se cumpriu. E existe uma promessa que divide o antes e depois, que quando Jesus ele nasce, divide a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Deus tinha falado através dos seus profetas. Então, entre Deus, ele fez tudo isso para aproximar-se o homem dele. Então a palavra de Deus vai nos dizer, queridos irmãos, que Deus, existe um silêncio de 400 anos, que Deus ele não se manifestou com o seu povo, que Deus não falou através dos seus profetas, que Deus ele não falou através de sinais. E a Bíblia nos diz que uma certa vez uma mulher chamada Maria, o anjo aparece a ela e diz que ela iria conceder o Salvador e o seu reino não teria fim. Queridos irmãos, Jesus Cristo ele nasce, Jesus Cristo ele cresce, Jesus Cristo ele começa o ministério terreno com 30, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ele ressuscita da morte, e a sua palavra diz que ele tem a chave da morte e do inferno, porque Jesus Cristo ele venceu a morte e venceu o inferno, e todo o poder ele tem em suas mãos. Antes de Jesus subir para o céu, ele passou mais 40 dias com seus discípulos ensinando a sua palavra. Disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho. Então, queridos irmãos, o versículo a qual nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 em diante, fala que Jesus ele está ali no Monte das Oliveiras, reunido com os seus discípulos. E quando ele começa a falar essas palavras de por todo mundo, pregar o evangelho, levar as boas novas às pessoas, a Bíblia nos diz que Jesus ele assunta aos céus. E quando Jesus ele vai subindo aos céus,
os discípulos começam a olhar para os céus, fixo em Jesus subindo. E a Bíblia nos diz que apareceram 2 anjos e falaram para aquelas pessoas: homens galileus, porque olhais para o céu? Este mesmo Jesus que está entre vós, que estava entre vós, que está subindo, um dia há de voltar novamente. E a nossa promessa, queridos irmãos, que um dia, quando a trombeta soar no céu, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que recusaram este mundo, que venceram o pecado, a Bíblia nos diz que irão ouvir a trombeta soar, irão ser transformados em um corpo glorioso, irão subir, irão se encontrar com Jesus, e ali estarão para toda a eternidade. Mas muitas pessoas podem dizer: e depois o que vai acontecer? No livro de Revelações, a Bíblia nos fala que depois que subirem as pessoas que aceitarem Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que virá o anticristo sobre a face da terra, aonde irá enganar muitos, aonde a Bíblia nos diz que existirá 7 anos de tribulação sobre a face da terra. Então, querido, eu não queira você ficar nesses 7 anos aqui na terra, porque será duro para essas pessoas. Então irão correr para um lado e para o outro, mas a palavra já não estará mais aqui na terra, porque as pessoas que pregavam o evangelho, que anunciavam a Cristo, já subiram e estão com Cristo, onde a sua palavra nos diz que ali Jesus Cristo irá enxugar toda a lágrima daqueles que sofreram pregando a palavra de Jesus Cristo. E nessa noite, meu querido ouvinte, você tem a liberdade de aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida, e ali estará com Cristo para toda a eternidade. Assim como existe a vida eterna com Cristo, existe a morte eterna sem Cristo, aonde o homem irá se afastar de Deus para toda a eternidade. Assim como existe o céu, também existe o inferno, e a Bíblia nos diz que ali haverá tormento e dor, e aonde o bicho nunca morre, e a dor nunca terá fim, e o tormento nunca terá fim, meu querido ouvinte. Mas hoje você tem a liberdade de aceitar Ele como seu e único, suficiente Salvador da sua vida. E nós estamos esperando a trombeta soar, e cremos que aceitamos a Jesus Cristo não para estarmos neste mundo, onde é um mundo corrupto, mas é onde nós iremos estar com Jesus Cristo no céu. Eu te ofereço hoje a Jesus Cristo como seu Salvador. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, creio eu que Deus irá mudar a sua vida, e a sua vida será diferente nessa terra. Eu creio que Deus está tocando em seu coração nessa noite, que Deus está falando com você. Não perca a oportunidade hoje de aceitar Jesus Cristo, porque amanhã poderá ser muito tarde, meu querido ouvinte. Uma certa vez ouvi um testemunho de um pregador, ele dizendo que ele foi em um velório, e ele entendeu porque Salomão falou a si mesmo: é melhor ir a um velório do que uma festa. Por quê, meu querido? Porque na festa a pessoa bebe, a pessoa faz coisas erradas, e muitas vezes pega um veículo, vai para sua casa, sofre um acidente e perde a sua vida, perde a sua salvação. Mas quando a pessoa vai para um velório, ele chega ali, ele olha aquela pessoa no caixão, ele entende uma coisa: que a vida nessa terra é rápida demais. É como a Bíblia nos diz no livro de Tiago, que é como o vapor a vida do homem nessa terra. É como amanhecer, meu querido ouvinte. Quando amanhece, você olha, já está a noite. Por quê? Porque a vida do homem é frágil nessa terra. Então, quando o pregador ele começa a dizer, ele diz que olha ali o fim de todas as pessoas é um dia morrer. E quando ele sai dali, ele entende uma coisa: ele tem um temor na sua vida, porque ele sabe, se ele morrer sem Cristo, não há mais volta. Então, creio que você possa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, e creia que Ele ainda lhe ama e que Ele tem um projeto na sua vida.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde para todo sempre. Amém. Vindo buscar um povo zeloso, especial de boas obras. E você é convidado a ouvir esta palavra, crer nesta palavra, para que você tenha vida eterna. Porque o preço já foi pago, preço de sangue. Sangue do Senhor Jesus Cristo para te salvar, para me salvar, para me perdoar, para te perdoar, para te salvar, para mudar a sua vida. Deus, o Espírito Santo, ele fala no coração do homem. Satanás fala na mente. Veja como está o mundo, como está caminhando para o abismo. E é hora de nós nos alertarmos para que nós temos ouvido e crido no Evangelho eterno. E logo, meu amigo, muito em breve, as cortinas serão fechadas. As cortinas serão fechadas. A palavra estará selada. Louvado seja Deus. E Deus tomará o seu povo para estar na mansão celestial. Eu gostaria de ler um versículo desta noite no livro de Provérbios, capítulo 14 e o versículo 13, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há muitos caminhos para a humanidade trilharem. Há muitos caminhos. Quando Jesus pisou essa terra, quando o maior sábio, o maior rei, o eterno, pisou esta terra, por amor à humanidade, por amor a mim e amor a você, ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e o Espírito Santo está ajudando agora. O Espírito Santo, através da palavra, tem falado com você, tem falado com a humanidade, para que você encontre com esse caminho, porque há muitos caminhos ao homem que parece direito, mas o fim é caminho de morte.